E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, na segunda parte da aula de relações ecológicas, vamos ver agora as relações interespecíficas, né? São quando seres de espécies diferentes, tá errado aqui, se relacionam, tá? No ecossistema. Também pode ser de forma harmônica ou desarmônica, beleza? Bom, vamos ver primeiro as harmônicas, né? E aí a gente vai falando depois das desarmônicas. A primeira que nós vamos ver é o mutualismo, pessoal. Mutualismo é quando dois seres de espécies diferentes, no caso aqui da figura um fungo e uma árvore, eles realizam uma associação aqui nas raízes chamado micorriza, tá? Então as micorrizas é um tipo de mutualismo. O que caracteriza um mutualismo? Mutualismo é quando ocorre entre seres de espécies diferentes em que ambos aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, ambos são beneficiados, tá? E normalmente essa troca de favor é de um viés nutricional, tá? Normalmente tem alguma coisa de nutrientes, alguma coisa alimentícia aí que está envolvida, tá? Então, nesse caso aqui do fungo e da raiz, o fungo ele é um decompositor, ele pega, capta minerais e disponibiliza aqui para as raízes das árvores. Então, uma planta, 90% das plantas tem essa associação, tá? Uma planta que tem a associação do tipo micorriza, ela capta melhor os minerais do solo, tá? E o fungo? O fungo ele chega a penetrar aqui na raiz e ele pega um pouco de material orgânico, né? Porque ele é um heterótrofo. Então, a planta secreta um pouco de seiva para alimentar o fungo. Os dois são beneficiados, tá? No caso aqui, ó, nesses slides, eu tenho um líquen, né, como exemplo também de mutualismo. Aqui eu tenho as algas, né? Isso aqui são as hifas de um fungo. Bom, a alga é um autótrofo, o fungo é um heterótrofo, né? Quando você vê ele aqui, ó, sobre um tronco, sobre uma pedra, a alga realiza a fotossíntese e dá material orgânico para o fungo poder sobreviver. E o fungo, nessa estrutura do micélio, ele pega minerais e dá umidade, né, suficiente para a alga viver fora do ambiente aquático. Então, o fungo dá casa, comida e roupa lavada, e a alga dá alimento para o fungo, tá certo? Então, ele dá minerais, a alga dá alimento, beleza? As bactérias que nós temos na nossa microbiota, ou seja, lá no nosso intestino, também é considerado mutualismo, tá? Mutualismo, pessoal, é quando a gente não pode viver sem aquela associação, né? E aí a gente chama de mutualismo obrigatório hoje em dia, tá bom? Obrigatório é aquilo. Se eu separar essa alga do fungo, eles vivem juntos há tanto tempo que eles já não conseguem viver separados. Ó, que fofo, né? E as bactérias no nosso intestino, por exemplo. Se você perdê-las, você não vai ter várias vitaminas, que são elas que nos dão, e ajudam na digestão de alguns alimentos de difícil quebra, né? Então nós precisamos delas e para nos auxiliar. E elas só conhecem o nosso intestino como morada, tá? Aí vamos lá. O segundo é chamado de protocooperação. Hoje está sendo chamado de mutualismo facultativo também, tá? Ou não obrigatório. Vamos lá, o que é isso? Protocooperação é uma relação não obrigatória, diferente do mutualismo, que é obrigatório, né? O mutualismo tradicional. Ambos vão ser beneficiados, tá? Esse exemplo aqui, ó, pega esse caranguejo chamado ermitão. Aqui é uma concha de um molusco que morreu. Nenhuma relação com o molusco, tá? Mas o ermitão ele tem um abdômen desprotegido. Olha o que ele faz. Ele se esconde dentro de uma concha de um molusco que morreu e ele pega anêmonas, ó, e coloca sobre a concha. Então, além dele ser muito inseguro, se esconder aqui dentro, fica só aqui, ó, as patinhas para fora e a cara, a cara não, né? Os olhos e a boca, ele ainda pega anêmonas e coloca aqui sobre o dorso. Ou seja, a anêmona é um selenterado, ela tem aquelas células urticantes, né, os quinidoblastos. Então, os predadores do caranguejo não chegam perto com esse monte de anêmona aqui. E para a anêmona também é benéfico. Por quê? Porque é um animal fixo, ela tem pouca locomoção. Então, quando ela está aqui dando um rolê, né, presa aqui nas conchas sobre a concha aqui que o ermitão está utilizando,
ela tem mais chance de capturar alimento. Então os dois são beneficiados, mas não é obrigatório, né? A anêmona pode viver na sua e o caranguejo pode viver na dele também, tá? Outro exemplo aqui, ó, de protocooperação é quando a gente vê pássaros sobre um animal. Esse pássaro, na verdade, ele está pegando o carrapato, o piolho, aqui, ó, que são parasitas do mamífero, né? No caso aqui um javali. O javali é beneficiado, tá? Porque está sendo limpo. E o pássaro também. Por quê? Porque ele vai encher, aí está sendo alimentado, vai encher o papo, né? Mas não é obrigatório. O pássaro pode sair, o javali viver a vida dele sem essa obrigatoriedade. Só que nesse momento os dois estão sendo beneficiados, tá? Aqui outro caso clássico. Lá na África tem aqui esse pássaro chamado pássaro palito, tá? E esse aqui é um crocodilo. Olha o que ele faz. Ele deixa o pássaro entrar para pegar sanguessugas e carrapatos que estão presos aqui na sua boca, né? E até resto de alimentos se sobrar. Mas basicamente sanguessugas e carrapatos. Então ele está sendo beneficiado porque ele está recebendo uma limpeza bucal. E o pássaro palito, ele está ali, ó, também sendo beneficiado porque está se alimentando. Por incrível que pareça, o crocodilo não vai fechar a boca, não vai comer esse pássaro palito. É uma relação que ocorre há tanto tempo que eles sabem que ali ambos vão ser beneficiados. É a famosa inteligência animal, tá? Muito estudado hoje na biologia. Tá bom? E um caso eu coloquei como observação. Alguns livros colocam como mutualismo a polinização que ocorre aí entre insetos e as flores, né? Ou pássaros e flores, tal. Na polinização feita por animais, nós podemos colocar como mutualismo não obrigatório ou facultativo, ou uma protocooperação, tá? Então, o mais perto seria uma protocooperação. Em alguns casos específicos, a flor só tem um agente polinizador. Aí seria um caso de mutualismo obrigatório. Mas, na maior parte dos casos, uma flor pode ser polinizada por vários insetos, ou seja, várias espécies. Nós chamamos de protocooperação ou mutualismo facultativo à polinização. Por que eu falei observação? Porque hoje em dia se fala muito da abelha. Hoje ela foi eleita o animal mais importante aí nos ecossistemas por causa da polinização. Então pode ser que venha a ser fruto aí de uma questão, tá bom? Então, a priori, você pode colocar como sendo uma protocooperação. Por quê? Porque eles não vivem juntos, não é uma troca alimentícia para a abelha sim, mas não para a flor está se reproduzindo, né? E a flor normalmente pode ser beneficiada na polinização por outros insetos. E o inseto aqui também pode polinizar outras flores. Então não é uma relação exatamente obrigatória, tá bom? Bom, indo mais. Comensalismo. Comensal. Come restos deixados por outro, né? É o caso desse peixe aqui, chamado peixe piloto ou rêmora, que fica aqui, ó, grudado no tubarão. Quando o tubarão pega uma presa, esse peixe come restos deixados por ele, que escapam ali, tá? Então, o tubarão, para ele, tanto faz como tanto fez. É uma relação, ele está deixando restos, né? Agora, o comensal é beneficiado. Olha o sinal de positivo aqui, ó, tá? Então, o comensal come restos deixados, né? Caso dos abutres, né? Então, veio o leão, pegou lá na África uma presa, comeu e deixou a carcaça. Aí vai lá os abutres e comem a carcaça. É um caso de comensalismo. Para o leão, tanto faz como tanto fez. É uma relação neutra. No caso do abutre, sim, ele é beneficiado, tá bom? E o próximo aí que é benéfico também chama de inquilinismo. Um inquilino, né? É quando um indivíduo, no caso aqui uma bromélia, mora em outro indivíduo, ou seja, no caso uma árvore. Esse é um caso chamado epifitismo, especificamente, tá? Inquilinismo de plantas é chamado de epifitismo. Então, as orquídeas, as bromélias, elas vivem sobre uma árvore sem prejudicá-la, tá? Então, a bromélia, ela é beneficiada. Por quê? Ela não precisa crescer 10 metros para pegar o sol. Não, ela já germina lá no galho da copa da árvore. E para a árvore, tanto faz como tanto fez. É neutra essa relação. Mas também pode ocorrer entre animais, tá? Ó, vamos especificar. Isso aqui é um pepino do mar, um equinodermo, né? Isso aqui é um peixe chamado Phioraster. Olha aqui, ó, pessoal, no cantinho direito.
esse Fioraster, ele mora dentro, aqui ó, do sistema digestório do pepino, sem prejudicá-lo e nem beneficiá-lo, tá? É um caso de relação benéfica para o Fioraster, mas é neutra para o pepino, tá? Até hoje, pelo menos, não foi encontrado nenhum tipo de benefício ou malefício, tá bom? Bom, essas são as relações harmônicas. Vamos para as desarmônicas agora, tá? As desarmônicas, pessoal, eu vou fazer num próximo vídeo, tá? Porque essas aqui a gente vai ter que analisar gráfico e outras coisas, tá bom? Já volto.